Jesus Cristo a todos vocês. Queridos, como você pode ver no título, né? Será que Deus pode cancelar o meu casamento e me dar uma segunda chance? Será que Deus pode olhar o meu caso a caso, distinto dos demais, e então cancelar o meu casamento e me dar uma nova chance com uma outra pessoa? Esta é uma dúvida que muitas vezes percorre a nossa mente, né? Por conta de que a gente ouve tantas coisas por aí, né? Pastor da igreja, canais, enfim, há tantas coisas sendo ditas que às vezes a gente se perde no nosso próprio entendimento, né? E isso é importante a gente entender. A Bíblia diz que não se estribe no seu próprio entendimento, não confie no seu próprio entendimento. Confie no conselho bíblico para todas as situações. E aí, respondendo a este questionamento, né? Será que Deus cancela? Será que Deus pega lá a certidão de casamento, aonde ele foi testemunha, e ele rasga isso e te dá a possibilidade de viver com outro marido, com uma outra esposa, uma vez que o seu não foi bem das pernas, uma vez que aconteceram N situações para que houvesse o rompimento? É interessante as pessoas dizerem isso, né? E aí elas se baseiam em textos bíblicos retirados dos seus contextos, né? Para simplesmente dar um argumento de que está tudo resolvido, pode ficar tranquilo, fique em paz. E essa não é a realidade bíblica. Um dos textos utilizados para dizer, não, teu casamento não vale mais, você pode casar com outra pessoa, é o texto lá de Mateus capítulo 18, onde vai falar que o que é ligado na terra é ligado no céu, e o que é desligado na terra também será desligado no céu. Como se a gente tivesse essa autonomia para fazer e desfazer as coisas. Em alguns momentos, Deus nos dá autonomia para algumas e nos retira a autonomia para outras. Por exemplo, quando Deus vai falar sobre o casamento, lá em Mateus 19:6, ele vai dizer, ó, o homem não se separa, né? O homem pode ir lá escolher a mulher, o marido que quer casar, todavia ele não pode, ele não tem autonomia, ele não tem autoridade para desfazer o casamento. Não tem essa autoridade. Em compensação, Deus deu a autoridade para o homem, para o líder, para o chefe da igreja, dizer para uma pessoa, olha, vamos consertar o erro, vamos consertar o pecado. Aí o cara lá não dá ouvidos. Aí a pessoa chama outro, né, para ser testemunha e conversa novamente com aquele que estava errando. E ele diz, não vou. Aí chama diante de toda a congregação. E aí ele diz, não vou me consertar. Ok. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Ligar e desligar? Para considerar essa pessoa cristão ou gentil e publicano. Somente isso. Esta é a autorização que Deus está dando para ligar no céu e desligar no céu, através daquilo que é feito aqui na terra. É sobre isso. Por que a gente precisa avaliar o texto junto com o contexto? Porque senão a gente não entende aquilo que Deus está falando. E no que diz respeito a casamento, nada, absolutamente nada que o homem fizer pode desfazer aquilo que foi uma vez autorizado por Deus, tido como Deus como testemunha daquela aliança. E qual que é a aliança que ele tem como testemunha? Aquela que está lá em Malaquias capítulo 2, verso 14. A aliança da mocidade, o casamento da mocidade é a aliança que se faz. Este é o casamento. Esta é a aliança. Então, quando Deus, essa premissa de não destruir o casamento passa para Deus, ele diz, eu não vou fazer em qualquer caso, eu não vou fazer em qualquer situação. Ele estabelece regras e limitações até mesmo para a sua própria ação. Até mesmo para a sua própria ação. Para quê? Para que haja segurança para eu e você confiarmos nele. E quando ele diz que somente, aí tem os textos bíblicos de Romanos, 1 Coríntios, que vai falar somente a morte desfaz, ele está dizendo, ei, não tem jeito. Você não pode fazer, e eu, se eu quiser sim cancelar o teu casamento, eu vou ter que usar o recurso da morte. Ou seja, eu vou ter que matar ou você
ou o seu marido. Eu vou ter que levar embora ou você ou a tua esposa. O que eu não posso é agir de qualquer jeito. Não é porque Deus tem o poder que ele haja como um ditador, como um imperador, sem se preocupar com nada, com ninguém, nem mesmo com sua própria palavra. Muito pelo contrário. Nosso próprio Deus diz que ele vela sobre as suas palavras para cumprir. Ou seja, ele determinou regras das quais ele mesmo não foge. Ele mesmo não abre mão. Então, não esqueça esse papo de que o casamento pode ser cancelado em qualquer situação, ou numa situação específica, ou porque nós achamos que o casamento não vale mais. Não, casamento só é cancelado por Deus quando a morte vem para um dos cônjuges ou para os dois. Todavia, fora isso, não há cancelamento algum. Porque, veja bem, a palavra do Senhor diz que Deus vela sobre sua palavra para cumprir. Ou seja, Deus não volta atrás. Deus não volta atrás. Não há sombra de variação em Deus. Ora, se Deus não volta atrás, se Deus não varia, e se a palavra dele, ele vela, ele tem o cuidado de cumprir tudo o que ele diz, então o que ele vai fazer com a assinatura que ele já fez sobre o seu primeiro casamento? Ele vai mudar de ideia? Ah não, eu assinei aqui esse documento como testemunha, mas vou rasurar aqui, estou mudando de ideia. Ele não pode fazer isso. Por que ele não pode? Porque ele estabeleceu regras para ele mesmo seguir. Ele tem todo o poder de fazer o que ele quiser, Ele é soberano, mas o fato dele ser soberano não significa que ele age à la vontade. Não, ele age em cima de premissas que ele mesmo estabeleceu. Olha, ele estabeleceu, por exemplo, que quando você peca, a recompensa do teu pecado é que você morra. Ele fez isso. E ele poderia tão simplesmente, já que a gente pensa que Deus pode fazer as coisas assim de qualquer jeito, ele poderia dizer, não, estou revogando esta lei, né? A partir de agora, quem pecar já está salvo, está de boa, está tranquilo. Mas ele não fez isso. Se o pecado do salário é a morte, então ele deu alguém para morrer pelos pecados. Quem que foi essa pessoa? Seu próprio Filho, Jesus Cristo. Porque era o único que atendia os requisitos para dar salvação à humanidade. Ou seja, Deus não revogou o que ele havia dito. Ele achou uma forma de cumprir o que ele havia dito e mesmo assim nos trazer salvação. Então entenda, palavra de rei não volta atrás. Palavra de rei não muda. Palavra de rei não altera. E Deus é o nosso rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Aquilo que ele falou sobre a nossa autoridade, a autonomia sobre o casamento, está dito. Eu e você não podemos desfazer aquilo que foi estabelecido. Uma vez que nós casamos, está casado. Não tem como nós desfazermos. O divórcio não desfaz, a separação não desfaz, nada desfaz. Porque nós não temos mais autoridade para tocar no casamento. E quando se diz em desfazer o casamento, cancelar o casamento, ele estabeleceu uma regra, uma única regra, para que o casamento pudesse ser desfeito. Qual é essa regra? Quando morrer um dos cônjuges, o outro está livre, para ter uma segunda chance. Mas caso isso não ocorra, não tem. Então não adianta você dizer, ou ouvir teu pastor, o fulano, o ciclano, dizer que uma vez desligado aqui na terra, também será desligado no céu. Não. Fala para quem te deu essa informação, dá uma olhada no contexto, aonde esse versículo está inserido, né? Sobre o que Jesus estava falando, né? É isso que precisa ser analisado. Então, o que eu quero dizer para vocês é muito simples. Só tem um jeito do casamento que foi efetuado ser desfeito: a morte. Somente a morte. Essa é a única alternativa. Deus não vai mudar. Deus não vai alterar a assinatura que ele fez quando foi testemunha do seu primeiro casamento e da única aliança. Deus não vai mudar. Não vai.
tá? Então fique firme, fique tranquilo, que a ação humana não desfaz o teu casamento. A ação de Deus só desfaz se a ação for a morte de um dos cônjuges. Qualquer outra ação de Deus é para corrigir, é para aperfeiçoar, mas é para manter vocês casados. O único jeito de Deus cancelar o teu casamento é se você for embora desta vida ou se o seu marido for embora desta vida. Caso contrário, de jeito nenhum. Que você fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assistam os nossos vídeos, que já já tem mais vídeos para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.